obrigado por estarem todos aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Verdade. Vamos para o 6º episódio do Arquiteto Raiz ali, falando um pouco sobre arquitetura e ensino, que é um caminho sem volta, né? Ser tanto arquiteto quanto professor de arquitetos, né? Estou aqui com 3 assumidades. Carlão, Carlos Faqueles, explica um pouquinho para a gente da sua trajetória. Boa Carlão. tarde, pessoal. Bom, eu sou engenheiro civil, tá? Eu formei em 78, né? Graduei em 79 e trabalhei em algumas construtoras aqui de Jundiaí e também me atuei particularmente na minha área aí e também trabalhei na área educacional, em cursos técnicos de edificações durante 32 anos numa unidade aqui de Jundiaí, né, que é a ETEVAV, conhecida muito popularmente aqui em Jundiaí como Colégio Técnico de Jundiaí, que é o que é Famoso o mais colégio tradicional, né? técnico. O mais tradicional. E deixei as minhas funções lá, me aposentei há 2 anos atrás. Então, hoje eu estou atuando mais na parte da engenharia legal, né? Na parte de laudos técnicos, de assistência técnica para as construções e empreendimentos aí. Então, estamos por aí. Só um pouquinho de experiência. Um pouquinho só. Que legal, obrigado Bom, por participar. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre É um isso. prazer. Nosso Walter Ida, conta um pouquinho, Walter, da sua trajetória aí, da sua história. Sim, eu me formei em 93 em arquitetura, pela PUCamp. Estou na educação há 30 anos, desde 93 estou na educação. Também fiz parceria com o Carlos Faqueres, né, por longos anos no Colégio Técnico. Só que eu continuo ainda no Colégio Técnico, faz 25 anos. E continuo também atuando como arquiteto no mercado de trabalho. E principalmente hoje na área de fiscalização de obras nos condomínios. Legal, legal. Que é difícil, hein, fiscalizar em condomínio hoje em dia. Então hoje estou fiscalizando uma média de 120 a 150 obras por semana. Caraca! Tá bastante puxado. Haja tempo para fazer tudo isso. Né? Bastante puxado durante a semana. Bom, então você vê muita coisa no meio do caminho, né? Muita. Tanto da parte teórica e prática. Né? É bom que você vai conseguir falar das duas coisas, né? De você ensinar na faculdade e depois você vê a galera no mercado. Ali, né? E o legal é que encontro muitos alunos aí no mercado de trabalho. Que bom, que bom. Pô, obrigado por estar aqui disponível para conversar com a gente. Você também atuou nas faculdades também, né? Em arquitetura. Né? Isso, e nas faculdades também, na Unip e na CEUNSP. Muito bom. E ensino médio na Anchieta. Legal. E a nossa querida Dani Scubs. Conta para mim, Dani. Minha veterana de faculdade. Eu sou da 2ª turma da Unicamp, né? Sou formada em 2005, arquiteta pela Unicamp. Sou mestre em conforto ambiental. Aí eu trabalhei um tempo em escritório, gerenciei escritório de arquitetura lá em São Paulo. E aí depois resolvi dar aula, né? Já tinha o mestrado, logo depois da graduação, resolvi ir para a área acadêmica, que eu sempre gostei. Faz 8 anos que eu sou coordenadora de curso de arquitetura, né? De graduação. Fiz pós de gestão também, né? Para ajudar nessa área, porque a coordenação também tem muito de gestão, né? Não só da parte pedagógica. Sou professora lá também, sou conselheira do Conselho de Arquitetura, faz 3 anos, a última gestão e dessa atual também. E fui conselheira de patrimônio em Limeira, passei por várias cidades, então me envolvi onde eu pude, né, nos lugares, principalmente por causa da área acadêmica. Tenho experiência em educação, né, na área acadêmica e de escritório também, tive meu escritório também, ainda faço um projeto aí como profissional liberal, né? E é isso. Estou fazendo doutorado também agora, então estou meio... Quase nada. Tem tempo disponível para dormir? Né? Um pouco... Só umas 2 cheia horas de da coisa para madrugada. fazer. Tem família também, filha, né? Tudo isso, casa para cuidar. Não é brinquedo, não. Eu queria começar com uma indagação, porque assim, vocês são, acho que professores de exceção, que vocês têm a prática e também dão aula. Hoje em dia eu acho que não é tanto assim mais, assim, tem muito um by the book acadêmico, né? Você tem que seguir muito aquelas, tem que ser mestre, doutor, não sei o que e tal. Como que vocês veem essa questão em si, no ensino, assim, né? O que você me conta, Walter, desse ponto? É interessante você ver esses professores nas faculdades, doutores, mestres, né? Tanto é que eu me formei em mestrado agora também.
Mas tem um porém, né? Eu, como falei, né, eu trabalho na parte da manhã nas obras, Sim, sim. e na tarde e à noite faço as aulas. E nas faculdades, às vezes, eu conversava com alguns professores, doutores, e falava assim: Nossa, Walter, eu nunca pisei numa obra. Verdade. Olha Então, eu só. achava impressionante, né, ter alguns doutores que nunca pisaram numa obra, Sim. Não tem vivência de obra, né, né? não tem vivência de obra. Então, eu achava estranho, da minha parte, um doutor falar que nunca pisou numa obra, sendo que o meu dia a dia é isso, né, como arquiteto. A arquitetura não é teórica 100%, É, né? então, na prática, a gente vê muita coisa diferente do que a gente vê na teoria. Sim. Mas, assim, lógico que a teoria é super importante, mas a gente vê muitas coisas na prática e, lógico que na teoria é seguida, né? As leis, as Sim. fórmulas, As né, as diretrizes. diretrizes. Mas você vê que na obra, na prática, sempre tem algumas coisas que a gente tem que dar uma rebolada, né, para resolver alguns problemas. Mas, assim, nessa parte da licenciatura, o que eu acho interessante é que, né, algumas pessoas Era importante, né? seria Todo mundo ter vivência, né? De vivência das obra para duas coisas, ensinar. né? Tem a Devia ser um teoria e tem a prática, pré-requisito, né? né? Devia ser um Então. pré-requisito para que a pessoa conseguisse passar alguma coisa que ela também teve de prática. Sim, sim. Né? Porque a obra ensina muito também. Não há a menor dúvida, né? Nós temos exemplo aí de colegas aí que fizeram mestrado e o professor dele de mestrado falou assim: você não quer fazer um projeto para mim? Mas você não é profissional, você não é engenheiro civil. Falei, mas eu nunca fiz projeto, nunca entrei na obra. Olha Eu só. sou acadêmico. Ele é acadêmico, É. né? Então ele se formou e foi para aquela linha acadêmica e nunca desenvolveu praticamente a profissão. Ou seja, ele é um profissional ligado aos livros, né? Teórico, Se a né? gente for pensar puramente teórico, né? E é onde a gente sente realmente a parte da prática. É como a gente, no dia a dia, tanto acho que da arquitetura como da engenharia, você vai fazer um orçamento. Você não pode pegar qualquer um para fazer um orçamento. Não é fazer um levantamento, contas, isso e aquilo. Se ele não tiver uma base de Identificar o obra, problema, certo. ele não sabe mensurar É. aquilo que é necessário para desenvolver um orçamento. O Então, que você vai calcular, né? a prova disso daí, ele fala assim, bom, para mim fazer vamos dizer, para mim assentar um vaso sanitário, eu tenho que estar com o piso pronto. Né? Aí Parece óbvio, né? ele coloca no cronograma dele que primeiro ele vai assentar o vaso sanitário para depois colocar o piso. Né? E isso é tradicional, quando a pessoa não tem um conhecimento ou pelo menos uma vivência mínima, mas muito mínima de obra. Que é o que se espera de um engenheiro, de um arquiteto na obra. Exatamente. Tenha esse jogo de cintura ali, né? Que consiga entender os processos, né, Dani? Vou ter que defender meus amigos agora, acadêmicos aqui. Bora, bora. Não, Vamos porque, defender. assim, então, tem os acadêmicos. o que eu vejo? Eu também fui, né, muito tempo de mercado, inclusive eu optei por sair do mestrado e trabalhar no mercado por causa disso, assim. Porque eu queria ter uma experiência de mercado antes até de pensar em dar aula. Como a gente veio da Unicamp, né, Dani, que é uma formação de uma faculdade bem de pesquisa mesmo, a gente teve a maior Acadêmica na parte veia, dos né? nossos professores, eles eram só professores e pesquisadores, porque de fato também eles estão lá 40 horas, dedicação exclusiva, né? Então eles têm que pesquisar, publicar artigo o tempo todo, né? Tem toda uma cobrança também que é diferente da nossa vida de mercado. Sim. Mas eu fiz TCC com o Chico Barba, né? Que é o Francisco Borges, maravilhoso, que é lá de Limeira. Um arquiteto sensacional, que ele era arquiteto de escritório, era um dos poucos dentro da Unicamp. Então, isso que me chamou a atenção, né? De eu falar, nossa, é tão diferente quando a gente tem aula com ele e sente essa vivência, né? Você vê a experiência Por dele isso que da eu fiz obra aplicada na questão, prática na hora de por isso ensinar, que eu né? fiz questão de trabalhar um tempo no mercado também. E aí, lá na faculdade hoje, né? Que é uma faculdade particular que eu coordeno, e tem uma diferença muito grande, a gente sabe, né? Porque tem até uma brincadeira que o povo fala, você só dá aula, né? Você é só professor ou você trabalha, né? Tem essa pergunta, né? Então, lá, eu faço questão sempre
que eu posso contratar professores que tenham experiência de mercado, porque eu acho que faz toda a diferença, né? Sim, Mas não bastante. é fácil também trabalhar o dia inteiro, né? Não, é. Como você estava dizendo, e dar aula à noite também. Sim, É sim. bem pesado, né? É uma dedicação muito grande da nossa parte, né? Eu gosto de dar aulas, né? Tô há 30 anos na educação. Ao mesmo tempo, quando eu iniciei a faculdade, fiz estágio com os meus professores, né? Então, um deles é um super conhecido em Jundiaí, que é o Araquém Martim. Foi meu primeiro estágio, foi com o Araquém Martim. Ele era o meu professor na PUC. Então, assim, graças a Deus eu tive, assim, bons estágios, né? Então, trabalhei com a Suzana Traude também, que é de Jundiaí, né? Então, eu tive o privilégio de alguns estágios de ter bons professores, né? E essa etapa eu fui escolhendo, né? Que caminho eu vou seguir, né? Vou para o urbanismo, vou para o projeto, o que que eu vou fazer? E nesses estágios eu vi que realmente o meu negócio é obra, é projeto. Então isso foi super importante, né? Eu trabalhei também para o Márcio Borim, que era engenheiro, então fiz elétrica, hidráulica e estrutura no meu Legal. estágio, Legal. né? Então fiz um pouco de Técnico bem tudo. embasado, né? É. Na parte técnica. Então, Uma diversidade grande, né? o meu estágio que eu fiz com vários profissionais, engenheiros, designers de interiores, arquitetos, construtoras, então vi um pouco de tudo durante o meu estágio. Não ganhava nada, né? Mas assim, o que eu ganhava era o conhecimento, era isso que eu queria. É diferente de hoje, né? Hoje, por exemplo, o aluno, ele quer saber a primeira coisa quanto ele vai ganhar. Depois ele vai querer fazer o estágio, É verdade. né? Recebo vários assim no É. escritório. Tanto é que eu hoje estou pedindo estagiário para o escritório, eu não consigo, né? Por causa do perfil. Então, essas pessoas que querem trabalhar têm que ter a consciência quando vai fazer um estágio. Estágio é para ter conhecimento, não é ganhar dinheiro. E eles querem ganhar primeiro o dinheiro e depois o conhecimento. Então fica A difícil, bolsa né? não é salário, né? É bolsa, É, né? Senão seria É, salário. exato. essa questão de estágio, eu não sei como é na sua faculdade, mas, Dani, mas a questão de estágio mudou muito também. E eu acho que aí começou a decrescer a qualidade da formação, tanto de nível técnico como de nível superior. É. Porque anteriormente você tinha uma obrigação de você ter um estágio de 720 horas. Esse estágio de 720 horas equivalia praticamente a 6 meses de estágio, né? E tinha que apresentar relatório, tudo direitinho, né? Então, ele tinha que procurar um estágio, não se preocupava com a parte financeira, até porque senão ele não receberia o diploma, Sim. né? Depois passou de 720 para 400 e poucas horas. Depois passou para 120 horas. Né? Já reduziu. Um estágio de Sétimo, 120 horas é quase. 15 dias, ele liquida o estágio. O que ele vai Aprender na prática em 15 desenvolver dias. Né? dentro de um escritório de arquitetura, ou de engenharia, ou de uma construtora em 120 horas? Não vai 6 conseguir meses já fazer é nada, pouco. já é pouco. Né? Mas ali, aí sim, é a contrapartida que o Walter falou. Uhum. Ele era obrigado a aceitar aquilo lá, porque senão ele não conseguia se formar. Sim. Hoje não. Hoje a coisa é o seguinte, é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Você apresenta um trabalho de conclusão de curso, não entra numa obra, não entra num escritório de arquitetura, não entra num escritório de engenharia, você apresentou o teu papel lá, atendeu todas as diretrizes burocráticas, É isso aí. está E na formado. engenharia civil ainda é em Sem dupla, né? experiência. Ainda Ele pode tá fazer em formado. dupla. Ah, é? É. Pode Na fazer em arquitetura, dupla. não. Pode fazer em dupla. Na engenharia civil, Nossa. sim. Lá, Na arquitetura, não. por exemplo, no curso técnico, No faz em curso, grupo. no curso técnico Em é grupo. grupo. A arquitetura, grupo. graças a Deus, a Grupo de DCN 5, exige 6 pessoas individual. antigamente ainda apresentava o TCC para uma banca. É. Hoje não, hoje se faz uma feira de TCC. Inclusive, sexta-feira agora vai ter no colégio. Faz uma feira Apresentação de do TCC. TCC. Cada um mostra aquilo que fez, coloca algumas coisas ali e está aprovado. Então você Não tem mais banca. você vê um decréscimo, É. né? A banalização do curso. Na minha Ah, opinião, sem essa dúvida, daí. sem Você dúvida. está banalizando o curso. Tá jogando a régua lá para baixo, né? Exatamente. Na graduação, a gente ainda tem a DCN, que são as diretrizes curriculares nacionais, né, que a gente tem que cumprir.
Na arquitetura não tem mínimo de horas Sim. de estágio, que eu acho ruim. Vai ter agora, na próxima DCN, que está para ser aprovada, né? Graças a Deus. Mas não tem. Da engenharia provavelmente teve esse decréscimo, né? Eu não sei como é na DCN da engenharia exatamente. Mas a gente coloca lá as horas que a gente imagina. E aí a gente tem também a lei de estágio, né? Então, o estágio obrigatório, ele pode ser não remunerado. Mas aí, é que a gente fala, né? No máximo, por exemplo, a gente lá exige 160 horas. Porque tem que estar dentro das 3.600 horas mínimas, que já são pouquíssimas horas, né? Então, para a gente não perder mais hora de aula, a gente acaba colocando menos horas de estágio obrigatório. O estágio, ele entra nos 3.600 da hora Ele de entra nos ensino? 3.600. Ele pode Verdade? entrar. E agora a gente Deveria tem ser a extra isso. curricularização da extensão, que é 10%. A gente tem os 40% EAD que foram permitidos dentro do curso. Então, tudo isso entra nas 3.600 horas. A DCN nova vai tirar tudo isso. Então, a gente vai ter 3.600 horas mais outras horas. Ah, que bom. Né? Isso já ajuda bastante. Isso melhora. Mas, assim, pela lei de estágio, eu vejo isso. O que eu vejo dos meus alunos hoje é... A maioria deles trabalha o dia inteiro para pagar a faculdade à noite. Esse é um ponto Então, por também. isso que eles não conseguem se dedicar tanto a estágio hoje como era antes, né? Que a gente talvez tinha mais tempo, mais condições, assim, de se dedicar, né? Isso é uma coisa que eu Então, queria isso acho que perguntar, atrapalha porque bastante. antigamente você, teoricamente, tinha uma posição que você podia só estudar, né? Hoje é mais difícil você poder só estudar. Geralmente os alunos têm que compor renda. E aí o estágio não remunerado, ele é um impeditivo. Tem alguma forma de resolver isso? O que vocês acham? Você acha que tem um caminho de pagar o estágio bem, né? Ter um valor de estágio? Então, ou não? Tem algumas empresas, vamos dizer, tem várias empresas que oferecem bolsas, né? Bolsas até muito boas. Sim. Né? Por exemplo, o Sebrae ele tem um lastro muito grande com as empresas em todas as áreas para poder fazer esse atendimento. Então, Principalmente construtora. Construtora paga bem estágio. Paga bem estágio. Entendeu? O problema volta a ser aquilo que nós estávamos comentando antes do início aí, que seria o seguinte: ele vai sem uma base mínima. Então, a pessoa que está lá à frente, por exemplo, como ela disse, numa construtora ou de um escritório, ele tem que praticamente se doar ou se dedicar um certo número de horas para ensinar dentro daquilo que ele precisa. Né? Dentro daquilo que ele precisa. E quando a pessoa, vamos dizer, sentiu firme naquilo lá, agora eu aprendi. Então, agora, vamos dizer, opa, investi 1 ano naquela pessoa. Aí essa pessoa, depois de 1 ano, fala, bom, agora eu posso ir embora. Ele pega e vai embora. Sim. Então, aí você tem que começar a treinar uma outra pessoa. E fica muito difícil isso daí. Hoje a gente vê, quem mexe com orçamento. O cara vai lá, se aprende a mexer, medir, considerar todas as fases de obra, adequar a parte arquitetônica, a parte estrutural, porque, na verdade, às vezes até o próprio orçamentista, ele acaba tendo que enxergar a planta e ele acaba vendo, opa, esse projeto aqui, isso aqui não bate com isso aqui da arquitetura. Sim. Aí ele já dá um alerta, né? Já faz a compatibilização. Na obra. Ele já dá um alerta. Então, ele começa a enxergar. Então, isso tudo é muito importante. Só que isso daí está se perdendo. Por quê? Porque a pessoa fica pouco tempo, né? E existe também, é uma pergunta também, assim, existe a falta de base técnica, mas e a questão de educação das pessoas, da molecada que vem para a faculdade, para os cursos técnicos? Mas isso influencia os valores, comportamentos, hoje em dia? Deixa eu diferente só complementar uma coisa antes, que é assim, o estágio, ele serve para aprender, Sim, né? Vou sim. falar como coordenadora defendendo os alunos, né? Sim. Ele serve para você aprender. E o que acontece muito também hoje, por exemplo, eu recebo muita pedido de vaga de estágio o tempo todo lá. Uhum. E a gente vê muita gente solicitando estagiário para fazer um trabalho, às vezes, que é um trabalho remunerado mal pago. E mal pago, né? Que seria um operacional mal pago. Exato. E aí eu sempre oriento também até os escritórios de volta. Eu falo, se você precisa de um desenhista que tem experiência em tal software, você não pode pedir um estagiário. Aí você precisa ter um desenhista, aí você paga um salário mínimo, enfim, né? Porque o estagiário, ele vai para aprender mesmo. Por isso, inclusive, que por lei o estágio obrigatório pode ser não remunerado. Sim. Porque a pessoa está lá para aprender, ela vai te dar trabalho mesmo, né? Não tem como fugir. Só o seguro. Só o seguro. Só o seguro tem que ter.
Mas, de fato, precisa ter um mínimo de base. Por isso que a gente, inclusive, coloca estágio, só pode fazer estágio mesmo a partir do 3º semestre, que o aluno já aprendeu pelo menos o mínimo de representação gráfica, já começou a usar o AutoCAD, alguma coisa Porque assim. tem coisas que se eu não tiver o mínimo ali, ele não consegue Não consigo nem começar, raciocinar, né? né? Enfim. Nem aprender, né? É, Junto ali. exato, exatamente. Mas o que você fala, você estava colocando aí como tema, né? A base dessa pessoa vindo lá de baixo educação mesmo, sabe? para Família. a parte familiar, a parte Sim. de o que nós percebemos, e nós estamos comentando anteriormente, é justamente o aluno ele tem vindo de uma base que falta muita coisa. Falta muita A coisa. fundação está muito mal feita, né? Muito mal É. feita. Então, hoje, coisas básicas, quando você fala em porcentagem, é um bicho de 7 cabeças para eles. Verdade. Fala porcentagem. Olha, esse telhado aqui tem que ter tal declividade em tantos por cento. Uhum. E Que é é o isso? básico da matemática, que né? é isso daí? Básico da Uhum. matemática. Não, olha, tem que ter 10%. 10%. Significa, cada metro você vai fazer isso, ou vai subir, ou vai descer tantos centímetros. Então, aí você fala assim, poxa, eu tenho que voltar lá atrás. Eu tenho que Você não voltar tem lá que ser mais professor técnico de faculdade, tem que ser do primário, né? Matemática. Você tem que voltar lá atrás e dar uma pequena Nivelada. basinha lá para ele, para ele poder conseguir desenvolver uma coisa técnica, uma coisa de nível superior. É porque esse desenvolvimento ele é gradual, né? Você começa com coisa simples, aí teoricamente você entendeu, você vai para uma um pouco mais complexa, e você vai por camadas ganhando essa experiência, não é, Walter? É. A gente vê, principalmente assim, nós no colégio técnico, a evolução dos alunos, Sim. né? A gente pega desde o primeiro até o terceiro. Você vê que o aluno no primeiro semestre, ou no primeiro ano, né, que é o pessoal do ensino, vem bem cru. Sim. E depois você vê com o decorrer do tempo que eles vão Vai evoluindo, aprendendo, né? Até no desenho, né? Só que o pessoal do ensino médio tem, assim, um pouco mais de tempo de aula, então o ensino médio ele tem uma evolução muito maior do que do modular, porque o ensino médio tem o curso de 3 anos, o modular é 1 ano e meio, Entendi. Metade do né? tempo. Metade do tempo. Então, modular, a gente tem que correr contra o tempo. E a gente não tem tempo de voltar, como o Faqueres falou, Na para base. ensinar da base. Ele já tem que vir já sabendo. E às vezes tem que voltar. Então, isso atrasa a aula. E não tem vindo mais com essa É, base. Não. Então, o problema está sendo isso. Essa aprovação automática que foi acontecendo com o decorrer dos anos, Sim. tem chego lá na escola, assim, pessoas que não sabem fazer o cálculo básico que estava falando. Quando você É. você fala no orçamento, fala assim, olha, você tem que acrescentar um BDI de 30%. 30%, tá? Então, você vai pegar todos os preços e vai multiplicar por 1,3. 1,3? Que esse alienígena, Que de onde isso daí, veio né? esse Da onde que desceu esse paraquedas, né? O que Então, eu faço com isso aí, né? aí você tem que explicar isso daí, o que significa, Sim, tal, sim. fazer algumas considerações, tal, para ele poder entender. É para você continuar seu trabalho, Senão né? você não consegue. É o que o Walter falou, você não consegue desenvolver, você fica Nossa. empacado. E aí é isso que eu falo. E aí vai estourar onde? Vai estourar Na lá faculdade. na faculdade. Sim. E depois no escritório de arquitetura. Entendeu? E aí depois vai estourar num escritório de arquitetura, Sim, vai sim, estourar numa construtora. Né? O pior é estourar na obra, né? É, Na hora que tá subindo a exatamente. casa, né? Mas é o que vem mata acontecendo alguém. hoje. Você É. perceber quantos problemas de obras estão ocorrendo Por isso que atualmente. por isso que eu entrei nessa Você área vê agora. isso dia a dia, Né? né? Quantos problemas está tendo hoje na medicina? Você viu agora, a pessoa Nossa. foi Do recentemente aquele fazer... peeling lá, né? Que do peeling, um cara que foi fazer agora uma cirurgia, foi fazer um tipo de cirurgia, o médico fez outra cirurgia, Caramba. não tinha nada a ver, né? Então são Dor coisas... no braço, arrancou o pé, né? mais ou menos isso, sabe? Eu tô vendo os alunos da engenharia civil sofrendo lá na graduação. Imagina, engenharia civil, você tem que estudar cálculo, né? É a base, né? Estatística, né? Física fundamental. Nossa, o sofrimento deles.
Agora, arquitetura eles nem querem estudar, né? Nada de Então, exatas, apesar da gente estar num curso de exatas, né? Arquitetura é Tem que considerado um estudar. curso de exatas. E aí eles têm uma dificuldade gigantesca, assim. Eles não querem, eles já entraram na arquitetura que é para não ter que calcular. E aí a gente chega nessa dificuldade de realmente não saberem fazer, assim, uma regra de X. Mas você Eles não não acha, você não conseguem. acha também que em termos de arquitetura, o pessoal começou a florear muito a profissão por um viés, Sim. por um viés mais, vamos dizer, apenas artístico e É, não... técnico. Eu achei que fugia um pouco, né, do... Sim. É o mestre de obras com diploma. É, o né? que eu vejo assim, tem cursos e cursos, né? Tem cursos que são bem voltados, por exemplo, para urbanismo, cursos bem... Nosso era muito Tem. voltado para a parte técnica, porque Sim. era a base da engenharia civil, né? Lá na Unicamp. O que eu vejo hoje, assim, os alunos que eu recebo, a maioria, muitos vêm do design de interiores, né? Já vem do técnico do design. E muitos vêm querendo fazer design de interiores. A maioria acha que vai fazer arquitetura para trabalhar com interiores. Eles não entendem o que é uma complexidade de um curso de arquitetura. Então, por isso que a gente estava falando até que muitos acabam desistindo, porque é um curso de aptidão e é um curso generalista. Então, você não vai trabalhar só com essa parte estética. E quando eles começam a perceber que eles vão ter que calcular, que eles vão ter que, né, entender toda essa parte técnica de obra, estrutural. Imagina, eu sou professora de Não, acústica, eles ficam uma coisa malucos, assim. importante, eu acho que no caso da arquitetura, ele tem que entender que ele está estudando a compatibilização da vida do ser humano dentro de um ambiente. Sim, Sim. tem a Né? parte social Dentro de um também. ambiente. Então, A escultura está no museu, né? vamos dizer, aquela família vai morar dentro de uma residência onde tem que ter salubridade. Quem vai fazer isso Iluminação, daí? orientação. Quem que vai fazer isso daí? É uma pessoa que tem que ter esse conhecimento. Né? Tanto é que eu vejo, por um lado, muito importante algumas prefeituras, que nem a daqui, onde se isentou de você ter que apresentar todos os detalhes, porque o detalhe é o profissional que tem que fazer. Mas, ao Ele tem mesmo que tempo, ver. eles exigem a carta solar, que eu acho o máximo, como professora de conforto térmico. Agora Eles está exigem que exigindo, tenha o né? mínimo ali de orientação. Então, isso é uma Mar- coisa Isso é bom, que... isso é bom. Voltou, né? Voltou. Isso é uma coisa que nós desenvolvemos, né? Teve uma época que dentro do curso tinha sumido isso daí, né? Carta solar, isso e aquilo. E nós começamos a colocar de novo, né? Sim. A gente começou a colocar de novo, fazer exercício, né? Com o pessoal, justamente por isso. Por quê? Você tem que ter a responsabilidade, você vai colocar uma família ali dentro. Meu filho tem bronquite. Aí você vai, pesquisa. Não é uma doença, é uma coisa que ele adquiriu porque ele está muita num ambiente exposição. insalubre. Foi mal É um processo projetado. alérgico, Ele está disposição num de ambiente longo insalubre, ele não tem uma iluminação adequada, não tem uma insolação, não tem uma ventilação. Agora, quem que é responsável por isso? É o pedreiro? Não. Não, Foi quem projetou. é isso aí. Né? Então, isso que eu acho importante. É o que ela está falando, é importante. Ele saber que ele tem que desenvolver A alguma coisa para o ser responsabilidade humano. como profissional, né? Para o ser humano, para ele saber onde que ele está morando, né? Exatamente. Uma coisa que eu também percebo do pessoal do escritório, de quem vem geralmente, os alunos vêm muito acanhados na hora de desenhar à mão, assim, sabe? E a gente tem muita ferramenta digital, computador, inteligência artificial, render, toda essa parafernália aí. Mas saber desenhar à mão, ter, sabe, postura crítica no desenho, sabe, um traço firme, com autoconfiança, falta. Eles não têm medo de desenhar. Tem medo de sabe? pegar na lapiseira. Eu falei assim, "Não, vocês têm que desenhar." E assim, quando vai desenhar, é aquele papelzinho, sabe? Faz aquela casinha aqui, assim. Não, pega um papelzão e desenha, sabe? E aqui você fala, Abre o braço, assim, a linha sabe? peluda. Né? Exato. Faz tracinhos, né? Não faz uma linha. Vocês acham que contínua. isso está relacionado com o ensino de alguma forma? Vocês acham que isso falta de alguma maneira? Não, então, isso eu vejo na escola. Quando a gente brinca nessa linha peluda, a gente já pega no primeiro ano. Direto, já. Pessoal, não faça linha peluda. Não Linha tenho peluda eu medo. não conhecia, gostei, Também né? não. Não tenho medo de rabiscar, né? Faça uma linha contínua. Não faça tracinho por tracinho. Né? Não tem problema que ela vai sair torta, ela vai sair torta. Né? Porque a gente fala assim, viu? A gente sabe que você não sabe desenhar. Você está aqui para aprender a desenhar. Exato. Né? Então, a gente acompanha essa evolução do aluno. Então, assim, a gente teve alunos assim que tem uma evolução estrondosa. Né? Entendi.
Vocês assim, conseguem perceber essa nossa. diferença. Assim. Isso deve ser legal, né? Quando Tanto você é que, ajuda, né? coincidentemente, hoje foi um aluno do ano passado, foi visitar a gente aqui, lá no Colégio Técnico. É, Foi um excelente aluno. E ele é um exemplo. Que ele começou com essa timidez de sim. desenhar fraquinho, quase nem Seguro, aparecia né? o traço dele no papel. A gente falava assim, não, você tem o dom de desenhar, você só tem medo de colocar essa força aí nesse Sim, lápis. sim. E ele teve uma evolução constante. A cada ano que passava, ele foi melhorando. Legal. Né? Porque é uma evolução como pessoa e de expressão também, né? É. E tanto é que agora ele está fazendo arquitetura. Que legal, que Né? Ele legal. entrou, ganhou bolsa de 100% na faculdade. Então, assim, é um orgulho de ver esse aluno Sim, sim. com essa evolução que ele teve do ensino médio, né? Ele fez design interiores. De um tracinho que ele tinha medo de fazer, hoje está numa faculdade, ganhou 100% de Que bolsa. legal. Durante a entrevista, para ganhar essa bolsa, o entrevistador falou assim: como é que foi seu trajeto até chegar aqui, querer fazer esse curso aqui nessa faculdade? Por que você escolheu arquitetura? Uhum. Daí ele foi falando que do curso que ele fez de design interiores no Colégio Técnico, foi Foi o dando, motivo né? de Sim. querer fazer a arquitetura. Que legal. Né? Então você vê a evolução dele e o entrevistador gostou tanto dele, né, dessa entrevista, que deu 100% de bolsa para ele Uhum. e chegou e falou assim: você tem um perfil de ser um excelente arquiteto. Que legal. Então, assim, Deus estimulou ele mais ainda a querer fazer essa faculdade. Que legal, que Né? legal. Eu falei para ele: ó, abraça que você ganhou agora uma oportunidade gigantesca para Oh. você crescer. Sim, sim. Eles estão pagando para você ser um grande arquiteto. Exato. Né? Então, isso aí, você vê que o Dá aluno, orgulho, né, Pô, vê né? esse aluno Agora, aí, essa falei, pô, falta de habilidade, Uhum. ela vem exatamente das ferramentas informatizadas. Então, às vezes Né? a gente vai ficando mais preguiçoso celular, quanto mais o tecnologia tem. celular, o sim, teclado, também. né? Ele deixa de ter aquela mão, a habilidade A gente manual, nem né? escreve mais. Isso, nem escreve mais, né? Não, isso é verdade. Então você começa a perceber uma diferença, né? Mas a gente, às vezes, o próprio, na época, né, o próprio aluno falava assim, nossa, mas você tem uma letra, não sei o quê, isso aqui. Eu tinha letra igual a sua, horrível. Mas você vai treinando. Né? Às vezes a gente brincava, né? Falava assim, é só letra, nós vamos trazer um caderno de caligrafia. O que é caderno de caligrafia? Lembra do pré? Caderno de pré-escola. caligrafia, para poder desenvolver. Então, às vezes, você tem que fazer isso aí. Foi a mesma coisa, quando veio o advento do AutoCAD, vamos dizer, principalmente, como o Walter disse, nos cursos modulares noturnos, tinha gente que não sabia o que era um mouse. Entendi. Né? Não sabia o que não sabia o que era um mouse. E aí você fala assim, isso aqui é um mouse, isso é aquilo. Aí inclusive tem uma história, tem um senhor lá, bem de idade, que estava fazendo o curso, e ele fazia assim, ele empurrava com o dedo o mouse, né? E eu falava assim, não, mas não é assim, ele empurrando com o dedo. Eu falei, não é assim. Eu vi que ele tinha medo, eu falei, não, mas eu acho que eu tenho medo de quebrar, né? Aí eu falei, não, põe a mão em cima. Ele põe a mão em cima, eu pus a mão em cima da mão dele e comecei a E mexer. hoje os alunos têm medo de quebrar a lapiseira. Né? Exatamente. Você vê a inversão que houve das coisas. Então, por isso que hoje você tem um pouco dessa dificuldade aí de ter um traçado, de se arriscar, né? Eu brinco com o pessoal lá no escritório que eu falo assim, olha, o caminho mais curto entre a sua ideia e a realização, primeiro é o papel. Porque no computador você tem que colocar comando não sei o quê, vai o outro, mas na mão você treina muitas alternativas muito mais rápido. Então, assim, coisa de segundos. Exato. Eu vou falar como uma pessoa que nunca soube desenhar direito, tá? Vou falar o outro lado para vocês. Boa. Põe aí, Dani, vamos ver. Eu sempre fui péssima desenhista. Sim. Inclusive, eu morria de medo das provas de aptidão dos vestibulares, porque eu falava, não vou passar de jeito nenhum. E aí, no fim das contas, descobri que uma aptidão mínima eu tinha, porque eu passei, né? Mas quem me salvou mesmo foi a física, a prova de matemática, não foi a aptidão. Mas tudo bem, entrei lá na Unicamp. E aí eu lembro da gente fazer desenho de modelo nu na Unicamp, a gente, não sei se você chegou a fazer, a gente tinha o pessoal de artes vinha e a gente fazia, era muito legal.
E a gente treinou muito. E eu, assim, como eu nunca fui uma grande desenhista à mão, ainda fui casar com um ilustrador, Nossa. né, que faz HQ, para ajudar, né, para me inferiorizar mais ainda no desenho. Minha filha desenha melhor que eu, é uma tristeza. É. Mas eu fui para a área de tecnologia, eu sempre fui muito de tecnologia, Sim, sim, então eu sim. sou apaixonada, assim. Aham. Mas lá na faculdade, eu faço questão, eu forço eles a desenharem até o 2º ano na mão. Eu não deixo eles, a partir do 3º ano, só que eles usam AutoCAD, Revit, qualquer, né, software, Sim, enfim, sim. depois disso. Porque, inclusive, eu estava lendo umas pesquisas ultimamente, né, por causa do meu doutorado de aprendizagem, eu estava vendo que a neurociência tem comprovado bastante que a gente só aprende desenhando e escrevendo mesmo. Inclusive, aprender aula teórica. Escrevendo com a mão, porque o Sim. cérebro, ele computa completamente diferente de você digitar, não é a Sem mesma dúvida. coisa, você não Não. aprende, não adianta. Então, você Não. tem que escrever. Então, eu fico lá na aula, né, anotem o que eu tô falando, eu deixo eles fazerem prova com consulta, às vezes, desde que seja com uma consulta que eles fizeram com a mão, Entendi. coisas desse Entendi. tipo, sabe? E aí, a gente tem lá ainda a pranchetaria, tudo, e força eles a Papel do desenharem por analógico 2 ali. anos. Eles querem me matar, mas É, funciona, mas eu viu? acho que, por exemplo, Funciona bem. você pega ali na Bobardi, que é uma puta arquiteta, né? Os desenhos dela não são desenhos lindos, maravilhosos, mas igual eles de são mim. expressivos e eles servem como Uhum. exercício de raciocínio. Eu acho que essa questão não é saber desenhar bonito, É. é saber desenhar para você organizar suas ideias. Sim. Que eu acho que é fundamental para um arquiteto, para um engenheiro, aprender isso no Saber papel fazer o primeiro, para croquis, depois né? fazer a transição. E você quer ver uma coisa É o croquis do importante? Niemeyer, por Da exemplo. onde É. você tira do escritório e leva para a realidade da obra. Sim. Quando, por exemplo, na execução, lá na obra, uma pessoa fala assim, eu não entendi o seu projeto. Sim. E você pega uma parede que o desenha. camarada acabou de fazer o gesso. Eu adoro né? desenhar na E parede. você pega lá e você faz um desenho e tal, e ele fala assim, agora eu entendi. É. Né? Ou seja, a tua expressão gráfica Tem muito mais riqueza de informação. transferiu uma informação Sim, informatizada É. numa realidade para uma pessoa que não tem Exato. esse mínimo Essa de leitura. conhecimento. E ela viu o processo do E aí desenho. é a Exatamente. representação gráfica mesmo, não é necessariamente o desenho artístico. É, não tem não nada é, a ver não tem com nada a E a isso, né? representação gráfica, quando você chega lá e você transforma aquilo que está em 2D, É. e você transforma numa parede em praticamente em 3 É. dimensões para ele enxergar, É aí raciocínio, né? ele fala, nossa, agora eu entendi. É como às vezes na própria aula, quando o Walter fala muito de escada com o pessoal, Sim. e começa a dar os exemplos de escada e coloca lá e fala, tudo bem. Aí ele fala, agora ele faz lá lá uma perspectiva lá na lousa, isso e aquilo, o cara fala, agora eu entendi, né? Por quê? Porque ele transformou, né? Sim, A sim. cabeça dele é exatamente isso que ela falou. A cabeça dele começou a enxergar aquilo que estava simplesmente por uma imagem. E a gente não vê o mundo em desenho 2D, né? A gente vê em perspectiva, né? Sim, Então, é. quando você desenha perspectiva, fica mais próximo da nossa realidade, imagino, né? Então, muitas vezes eu tenho que desenhar 2D e 3D na lousa. Para o cara comparar. Para ele entender o que é corte e o que é elevação. Sim. E o que é planta também, né? Sim. Então, aí no final eu faço a perspectiva. Você amarra, né? Então, primeiro faço a planta, depois faço o corte, depois faço a perspectiva. Entendi. E que nem da escada, a escada em L, né? Escadinha. Faço a escada em L e eu corto a escada em L. É. Aí faço o corte. Aí muitas vezes o aluno não entende o corte da escada em L. Sim. Aí eu desenho do lado a perspectiva da escada em L, daí eles entendem. Faz o plano de corte. Não, falando de legal. representação gráfica, questão de profundidade, por exemplo, eu adoro mostrar na minha aula. Agora tem um monte de meme, né? Então a gente aproveita, né? Porque alunos também precisa divertir alunos, senão eles não ficam acordados na aula também. E aí tem um meme que é um desenho com toda a escada cortada com a mesma profundidade, e aí a obra, ela é construída no mesmo Sem nível. profundidade. Sim. E aí eu mostro pra eles, ó, vocês estão vendo? Essa é a importância da representação gráfica, né? Porque se a gente não representar direito, ó, não vão executar direito, né? Então sim, vocês com precisam entender certeza. o que vocês estão fazendo. Exato. E aí depois, para reforçar o que a gente faz em sala de aula, eu mando eles fazerem uma maquete no papel. Então eles fazem uma constrói, dobradura, Que legal. faz uma dobradura do que a gente fez no papel. Aí Que é eles super têm lá- rápido, né? É uma maquetezinha rápida, né? Uhum. É uma dobradura que eles fazem de uma escada em L, Sim. para eles entenderem o que eles desenharam. Você pega na mão, né? Você É. rotaciona, é um objeto, é outra relação com Isso. aquilo.
Então, aí quando eles fazem a escadinha lá da maquete, eles sentem orgulho. Falou, pô, agora eu tô entendendo o que Agora eu fiz. realizei uma coisa que eu fiz no papel. Exato. Né? Então, Então, é Já uma é um outra ensaio do que vai visão. acontecer na vida real, É. na obra, né? E muitos guardam, né? Essa é maquetinha. tanto é que a gente sempre percebeu que muitos escritórios de arquitetura e escritórios de engenharia e construtoras, quando vai fazer uma entrevista, qual é a sua formação? Eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Eu sou engenheiro e tenho um curso técnico. Eu sou arquiteto e tenho um curso técnico. Pera um pouquinho, vamos sentar e vamos conversar primeiro. É. Então, eles optam por, primeiramente, pegar um aluno que tem um grau, nível superior e um grau técnico, Sim. porque sabe que já tem uma vivência, porque tem uma vivência, tem uma base, viu muitas coisas. Às né? vezes tem um pai que é arquiteto, engenheiro, alguma coisa assim, Eu que tenho também bastante ajuda, né? engenheiro civil fazendo arquitetura agora também na faculdade. Legal. E uma das coisas também no colégio, principalmente edificações, são as visitas às obras, né? Para fazer o relatório. Sim. Então, desde o ensino médio, eles têm que visitar a obra desde a fundação até o acabamento. Que legal. Tem que fazer o relatório. E tem que fazer o relatório No curso dessas de visitas. edificações. Escrito à mão. Pelo menos um croquis, né? Pelo menos um croquis do Sim. que eles estão vendo na obra, né? Mas é importante, né? Mas, então a vivência já começa aí do aluno. Já De desperta, visita à né? obra. Então ele vai ver o que é uma fundação. Não, vai e é ver o- muito legal ir na obra, né? Sim, Assim, eu lógico. só posso ser suspeito, mas é muito legal, porque você vê as coisas sendo construídas, né? Então essas coisas são legais para eles terem essa vivência, né? Sim. Do que é que ele viu na sala de aula e o que ele está vendo lá na obra. Então essas duas coisas, né, somam. Uma coisa que eu também queria perguntar para vocês, que como vocês lidam com isso, né? Porque para mim os professores eram, sei lá, eram pessoas assim, primeiro iluminadas por estar lá ensinando a outras pessoas, assim. Né? Segundo, Alguns fizeram a gente chorar, né, na faculdade. mas esses são importantes também. Eu não acho ruim, não. Já chorei por causa disso, mas hoje eu acho bom. Por ser severos? Se continua a relação de mestre e aprendiz, porque o professor é o mestre e o aluno é o aprendiz. Não que o aluno não ensine o professor, pelo contrário, muitas vezes ensina. A questão é assim, como que vocês lidam com essa questão de diminuição da autoridade do professor, especificamente no Brasil, né, com relação aos alunos? Isso eu acho que deve ser um negócio que pega no âmago, assim, né? Ou não? Isso pega... Pergunta difícil, hein? Não, existem alguns exemplos, ou seja, como eu trabalhei esse período de 32 anos, trabalhei na parte técnica. Você viu toda essa evolução, né? Eu vi muito essa evolução. Hoje eu tenho, se eu comparar um aluno que entrou em 1990, quando eu comecei, e um aluno que entrou em 2022, quando eu saí, é totalmente diferente. Né? O interesse, o empenho, né? Então o que eu vejo muito aqueles alunos que começaram lá para trás, na década de 90, 2000, muitos deles são empresários hoje, são bem-sucedidos. Nós temos aqui na cidade ex-alunos que têm construtoras, que são bem-sucedidos. Legal. Né? Que constroem projeto de vocês, eu acho, sim, até. Sim. Então, você percebe que tem. Hoje, você vê que, às vezes, você tem que se impor mais, até por uma falta de família. Né? Existe uma falta de formação familiar. Você tem que ser meio pai, né? Meio mãe como professor. Você tem que ter uma... hoje, às vezes, você se depara com algumas conversas extra-aula, são conversas assim bem particulares de situações que o aluno passa dentro da família. E aí você tem que ficar, às vezes sem apoio do pai e da mãe. Exatamente. Às vezes você tem que orientar. Meu pai não quer que eu faça esse curso, porque esse curso é só para homem, vai ficar dentro de obra. Eu falei assim, não tem nada disso daí. Pode traga o seu pai aí, conversa, mostra o que hoje é a realidade. Hoje a mulher está inserida, hoje não, já
bom tempo, a mulher está inserida dentro da obra, Sim, vamos dizer, não só como uma dirigente, até como uma executora. sim, Né? sim, sim. Hoje a É. gente tem muita executora, construtoras que só aceitam mulheres para fazer a parte de acabamento, Principalmente só. acabamento. que é principalmente acabamento. Por causa do Olha só. detalhe, né? Que Os elas olham. detalhes, né, Walter? Então tem tudo isso daí. Só que em compensação também você tem aquele aluno e nós tivemos um exemplo aí, eu tive um exemplo, esse exemplo eu nunca esqueci. Eu e o Walter tínhamos proposto fazer uma atividade e essa atividade ia demandar que esse aluno trabalhasse final de semana, Sim, sim. porque senão eu não conseguiria Aham. entregar, né? Aí ele falou assim, mas professor, isso daí que você está dando, pedindo para tal dia da semana que vem, não vai dar para mim fazer. Eu falei, não, mas você tem sábado, você tem domingo. Ô, professor, espera um pouquinho só. Sexta-feira, quando eu saio daqui, para mim, só na segunda-feira. Porque sábado e domingo é dia para meu Religioso. filho e minha família. Justo. Então, eu falei assim, bom, é uma questão de respeito à sua opção, mas eu tenho que cumprir também com as minhas determinações, né? Então, você percebe, às vezes, o interesse, né? A prioridade. Eu defini uma coisa depois, no final da minha carreira, né, de professor. Hoje, o estudar não é chegar na escola a tal horário e sair a tal horário. Isso é estudar. Tá lá de corpo presente, né? Isso é estudar. O estudar não é assistir a aula e depois você complementar com uma pesquisa, com um estudo, na sua casa, com os amigos, com um grupo. Quantas vezes você, na sua faculdade, formou grupo para poder estudar, para poder desenvolver um projeto? Né? Hoje Era não muito tem mais extra isso. a aula do que Hoje não tem mais isso daí. Hoje é uma coisa individualista Aham. e que, né, o que puder diminuir, vai diminuindo, né? Isso não deve ser brinquedo, não, hein? Eu não percebo muito isso. Eu não sei se é porque eu sou coordenadora, eles têm medo de mim, sabe? É bom de vez em quando, E né? eu tô na sala de aula também, e eu não sei, eu sempre acho que eu sou uma fofura, assim, mas quando eu me vejo dando aula, né? Na pandemia a gente se assistiu dando aula, né? Eu descobri que eu sou meio brava. Então eu não passo por isso, assim, mas o que eu vejo lá na instituição, que eu acho complexo, por ser uma instituição particular, é essa relação um pouco de comércio, né? De eu tô pagando, então eu posso exigir o que eu quero. Então, isso acontece um pouco, não muito comigo, mas com alguns professores. Aí a gente tem que intervir algumas vezes, porque de fato acaba rolando essa relação, assim, né? Da DR. De tipo, não, mas eu tô pagando, né? Esses dias, por exemplo, eu tava com uma aluna fazendo uma DP de projeto, e aí ela não se conformou que ela ficou de DP, e ela pagou a DP e não entregou. E falou, não, mas eu já paguei. Eu falei, mas e aí? Então você vai ter que pagar de novo, né? Que pena. A hora que cair a escada na obra, que ela vai pagar Então, pro cliente. assim, sabe? Eu vejo essa relação, assim, mas eu consigo ver mais hoje, para ser sincera, com a minha filha, que tem 11 anos. Sim. Eu tive que sair do grupo de mães da escola, por exemplo, porque eu não aguentava mais Eu ia as mães tocar exatamente reclamando, nesse assim. assunto. Verdade. Mãe reclamando que tem muita lição, que isso, que o professor... Então, assim, eu acho que é mais da educação permissiva mesmo. Assim, tem mais a ver com isso, né? Do que Nas qualquer outra escolas coisa. particulares, Sim. tem muitos alunos que vêm e falam assim, não, mas meu pai paga o seu salário. Nossa. Isso. A minha Isso esposa para um escutou professor isso. que tem história, né, que sabe, né, educar desde pequeno, deve doer na alma, assim, eu tenho certeza disso. Na Nem Unip sinto também dor, eu já só ouvi dou isso aí. risada. Esse tipo de Eu coisa tô tem que pagando. Tá pagando, então. Tá pagando para ouvir bronca aqui. Senta aí, ouve a bronca e faz o que eu tô falando, né? E vai pagar, faz igual eu. Vai pagar de novo, Vai então. pagar DP. Vai pagar DP. E se não entregar, repete, né? Repete. Tive uma aluna assim, né? E ela ficou de DP de AutoCAD comigo na Unip. E ela achava que era perseguição minha. Ela teve que fazer essa disciplina comigo 3 vezes. E chegou no terceiro, ela reprovou de novo. Caramba. Né? Aí o coordenador chegou e falou, Walter, qual que é o problema dessa menina? O problema é que ela não estuda. Ela não aprendeu, né? Né? Para falar que eu não estou sendo malvado. Dei a primeira prova, ela foi mal. Dei a segunda prova semelhante à primeira, ela foi mal. Aí chegou na terceira, eu dei a mesma prova que eu dei na segunda vez. A mesma prova. E ela reprovou. Agora, na quarta prova, de novo, eu dei a mesma prova, não mudei nada. Aí eu dei as provas para ele e falei, ó,
ela não estuda. Não dá pra fazer milagre, né? Não dá. Então, assim, você quer que eu faça o quê? Tô dando a mesma prova, ela já tinha o conteúdo, era só fazer o que eu tinha pedido anteriormente. E ela nem estudou. Então, ela reprovou 4 vezes. Então, não era porque eu estava sendo malvado com ela. Ela não estudou a matéria. E ainda existe essa liberdade de você poder reprovar um aluno na faculdade ou não? Como que Sim. funciona isso? Eu já reprovei 75% da minha sala. Olha só. E eu fui chamado na É, coordenação. geralmente tentam falar que o problema é do professor. É. Não acontece isso. Daí eu falei, Isso é uma não, coisa, É. vendo, não, meu pai paga seu salário. não, né? Vem daí eu dessa- tive que dessa provar. educação nossa. Eu tive que provar pro coordenador que não era culpa minha. Entendi. Eu levei todas as provas para, ó, você vai corrigir todas as provas no meu lugar, então. Você aprova, você que vai assinar. Não sou eu. Aí passou uma semana. Walter, você tinha razão, tá ruim mesmo. E eu tive um caso ao contrário, Walter, de Então- uma professora que veio me procurar porque ela ficou preocupada, porque assim, quase toda a classe ficou de recuperação da disciplina dela. Ela falou, nossa, será que o problema está em mim? Aí eu conversei com ela, vi o que estava acontecendo, é uma professora mais nova, né? E aí ela entendeu, não, o problema não é dela, é uma pessoa excelente, assim, uma das melhores professoras que eu tenho lá. E aí foi tudo bem, e no fim, metade da sala reprovou, mas é uma Então, disciplina difícil mesmo. é, né? falta- E como a gente estava falando, os alunos já vêm sem base, já é. Então acontece mesmo. de Não tem uma reprovar. dedicação do aluno hoje, né? Não tem uma responsabilidade. Eu lembro da minha época, o professor, ele dava uma matéria de manhã, aí à tarde tinha que apresentar sobre aquele tema. Eu tinha que sair da PUC e ir lá na FAUSP, Campinas, ia para São Paulo, pra fazer a pesquisa, para apresentar a aula às 15 horas lá na PUC. Não tinha o Google naquela época. Então, não tinha o, né? Não tinha uma assistente de Ficava inteligência na artificial? biblioteca. Então, não tinha uma inteligência artificial. Então, hoje, os alunos não sabem nem o que é biblioteca, É, eu sou da época da biblioteca também. entendeu? Hoje é tudo Google, tá na palma da mão dele. Ele nem precisa sair da Google, né? carteira, Agora tá no chat entendeu? GPT, É. inteligência artificial. Então, hoje é totalmente diferente, tá tudo na Mas, mão assim, dele. Eu vejo, né? Porque eu acho que vocês recebem alguns alunos ali na ETEC, né? Uhum. Vocês recebem alguns alunos ainda que tem algum filtro, igual a gente falou, né? do Tem um e vestibulinho, tal. né? Eu percebo, assim, eu percebo uma dificuldade muito grande, de novo, assim, de trabalharem o dia todo para estudar à noite. Eles estão sempre muito exaustos, muito cansados. E a maioria ainda dá conta, assim, de entregar os trabalhos, fazem os trabalhos de fim de semana, porque a arquitetura não tem o que fazer, é muito trabalho, né? Virava a noite na faculdade Sim, fazendo maquete. mas assim, a gente não tem jeito, é a juventude, né? Eu vejo uma juventude hoje também, uma geração muito sem esperança, sabe? Assim, Sem isso garra, acontecendo. vontade de fazer, Não, e falta de Tem um esperança jeito mesmo do de que dar, vai né? ser, Tesão pela vida ali, do que né? vai ser o futuro deles, assim, sabe? Então eu vejo, assim, muito disso também. E alguns bem preguiçosos. Aí não tem jeito, aí tem mesmo, né? São como os foi que que não eles estão ali falou. sem querer, né? Então, porque tem que Foi o que estar... eles falou, o negócio é família. Né? Se você não é bem educado lá atrás, chega lá no meio do caminho, assim, vai desgringolar. Né? Se você não tem uma base dentro de casa, lá na frente você vai ter problema. Né? Eu tenho hoje vários problemas dentro da escola. Por quê? Porque Que não são da escola, né? o problema vem da família. Né? Começa lá atrás. E ele vem trazer na escola o problema. Então, essas coisas é que está começando. Não é que está começando, né? É o que acontece hoje no dia a dia. Você pega um pós-pandemia ainda, então? Exatamente. Então, são coisas. Hoje, para você ter uma noção, dentro da escola, o que tem de criança, né? Faz 15 anos, né? Tomando antidepressivo, um monte de criança. Um monte. Tomando um monte de remédio para assistir a aula. Então é bem doença, complicado. Né? A sociedade está doente. Tá doente, essas E crianças aí estão doentes. esse sintoma aparece em todas as instâncias da sociedade, né? A Sim. escola é uma delas, né? E E é uma na muito graduação importante. mudou muito o perfil também, né? A gente Sim. faz questionário de perfil de egresso, né? Então a gente vê, mudou muito o perfil. Então a gente hoje tem muito mais acesso à graduação. Antes não tinha. Pouca gente fazia graduação antigamente. Hoje tem muito acesso. Então tem gente que de fato ali tá
né, numa desigualdade social gigantesca, mas está fazendo um Muito. esforço gigantesco para estar lá e não tem condições de enfrentar uma graduação como precisa, né? Sim, Então a gente tenta dar apoio, mas também não consegue fazer, né? É. Tudo. exato. Mas eu tenho uma história bacana de um aluno. Ele chegou para estudar design de interiores. Ele veio de, se eu não me engano, Santo André para Jundiaí, por causa do pai. Chegou em Jundiaí, depois de alguns meses, o pai perdeu o emprego. E esse aluno tinha acabado de entrar no colégio. Aí passou o mês tudo direitinho. Chegou no terceiro mês, ele já começou a desgringolar. Aí falei, pô, por que... Chama Lucas. Por que você não tá vindo na aula direitinho, né? Ah, professor, porque eu não tenho dinheiro para vir aqui. Não consigo pagar o ônibus. Aí soltou isso na sala de aula. Uma aluna que vinha de carro começou a dar carona para ele. Tudo bem. Aí começou a vir. Ô, que você não tá fazendo nada? Ah, professor, eu não tenho dinheiro para comprar material. Aí fui lá, comprei material para ele. Então você vai usar esse material. Então eu falei para ele, você vai me prometer uma coisa, eu vou te dar todo esse material e você não vai faltar mais. Então, Como vim e o que você precisa É, tá aqui, né? Agora é, falta a sua agora vontade. você tem como vir e agora você tem o material. Não, professor, vou agarrar agora. Então, beleza. Então ele foi. Foi. E realmente não faltou mais e foi um aluno mais dedicado na sala de aula. Eu até emociono. É difícil falar. Ele se formou e depois ele abriu uma empresa, depois de anos, uma marcenaria. Ah, eu já sei quem que é agora. O Agora tá Lucas. lembrando, eu lembro. E eu fui o primeiro cliente dele quando ele abriu a marcenaria. Legal. Legal. Então, Acho que ele tem, acho que ele é de Cajamar, né? É. Cajamar. Isso é o professor, né? então você vê que quando você investe em uma pessoa, tem como ele ir para frente. Imagina se você não tivesse investido, ele não teria ido, E né? esse aluno, Isso é para mim, muito bom. foi assim um exemplo. Até hoje eu me emociono quando falo dele. Que legal. Legal, bom. Tem muita Desculpa gente tá que falando assim, precisa tá, de uma gente? chance, Não. né? Às vezes só para... Mas assim, é um exemplo para mim. Ele, E muda a vida dele e a sua. então, eu fui o primeiro cliente dele, da marcenaria. Então, essas coisas que a gente vê lá atrás, você vê que se a pessoa não é bem orientada logo no início, É um ele vai papel de foco. desgringolar. Mas quando você dá incentivo, ele vai agarrar. Então, essas coisas que eu vejo na escola é que me deixa assim, com vontade de dar aula. Porque eu vejo alguns perfis de alunos, falta só incentivo. Mais nada. E se você não incentiva, é lógico que não vai dar certo. E começa por nós, professores. Né? Como você falou, e tem uns professores chatos. Sempre vai ter um professor chato. E é bom ter um professor chato, não é ruim, não. É bom, Precisa. mas é bom, a gente Chato não, ele me precisa. fazia chorar. Exigente. Então, Exigente. precisa ter. Quanto eu também já Precisa. chorei na sala de aula. Mas ao mesmo tempo, esse professor chato, ele quer o bem desse aluno, Sem dúvida. né? Ele nunca quer o mal. Ele quer que esse aluno veja o que tem lá na frente. É um processo que vai ser árduo lá na frente. E a vida inteira. Esse Nada semestre vem de mão beijada. a gente reprovou algumas alunas no TCC, né? Nossa. No TCC 1 ainda, pra você ver. Né? Como tá difícil. E aí, a gente ainda faz banca, faz tudo certinho. Ainda Faz banca, É. inclusive, do Ótimo, TCC ótimo. 1. Sim. E aí, elas estavam inconformadas, assim. E aí, a gente teve que ter essa conversa, né? Me lembrou porque Sim. a gente teve que ter essa conversa com as alunas, sentar com eles e explicar. A gente não tá fazendo isso pro mal de vocês. É pelo contrário, então. a gente tá fazendo isso que é para vocês conseguirem evoluir, corrigir algumas lacunas que ficaram e poderem se formar para ser profissionais, né? Sim, De verdade, sim, para ir pro sim. mercado. Porque não adianta só dar um diploma na mão de vocês, porque Mas isso não essa vai autoridade, resolver nada também. essa autoridade do professor
a hora que você junta isso com a aptidão, né, a vontade de dar aula, a- o espírito de dar aula, é que você realmente transforma, né, os alunos. Você consegue dar essas condições. Exato. E isso essa autoridade nunca pode ser tirada do professor dentro da sala de aula, porque ele é a maior autoridade ali dentro. E a gente que está de fora, pai, enfim, mãe, sociedade, o dono do curso, tem que respeitar e tem que ter essa... Não, tudo bem, tem que ter esse respeito intrínseco, né? Isso tem que se manter. Se fosse seguir como chama, a filosofia japonesa, né? Todo professor, ele é chamado de sensei, né, Walter? Sensei. Sensei. E quando essa pessoa, vamos dizer, ela é idolatrada no Japão. Mas O tem que professor ser, é idolatrado no tem que Japão, ser. né? É a base da nossa sociedade. Tem um falecido colega nosso, que acho que foi seu professor dono divino, não Sim, foi? sim, sim. Eu acho que foi seu professor Sim, falecido, Sérgio Zavan. sim, sim. Foi seu Serginho. professor, Ixi, Serginho. ah, Então, ele ele também era quando foi- baixinho, assim, isso. bravo, que nossa. Mas Ele aprendi quando foi bastante no com ele. Japão, ele falou assim, olha, eu nunca fui tão valorizado quando eu cheguei lá e falei que eu era professor, Que legal. que né? legal. Ele foi até homenageado quando ele foi numa escola lá, né? Então você vê a diferença, né, Sim. vamos dizer, de Valor, posicionamento, né? É o respeito que você tem, né? Na verdade, também vocês que têm escritórios, vocês, na verdade, são professores. Porque Um pouco, sim. você chega lá com o seu, vamos dizer, com o seu Vamos fazer. estagiário, com o seu funcionário, isso e aquilo, você tem que estar todo dia, né? De fato, na prática. Modelando, Sim, e você chega no final de semana, será que eu modelei certinho? Não, segunda-feira começa a modelar tudo de novo, sabe? E é aquela coisa interminável. Eu E tenho escritório, eu sempre do sermão, toda coordenando o segunda-feira cedo escritório no em São pessoal. Paulo que eu descobri que eu queria dar aula, porque eu gostava tanto de ensinar o pessoal no escritório, Que como eu era legal. coordenadora, eu Não. estava sempre ensinando a equipe, eu gostava Você tanto de descobriu ensinar, eu falei, não, uma isso vocação mesmo. é isso que eu gosto, E tem que ter vocação, né? Porque a gente tem Sim. muito professor que não tem mesmo, assim, eu brinco que na arquitetura é muito É complicado, igual porque médico, a né? Se não gente... tiver vocação também. Não, sabe o que acontece Opera. muito? A gente, eu brinco que a gente dorme arquiteto e acorda professor um belo dia, né? Porque mesmo eu fiz mestrado, tô fazendo Sim. doutorado na Unicamp, eu não tive aulas de pedagogia e de A gente teve que metodologias. se virar, né? Você tem que se virar, porque a Mas gente que faz esse tipo de, né, que tá nessas se profissões virar mesmo. E assim, a gente cativar o aluno acorda também, né? professor um Fazer dia e, né? essa função, né? É difícil. Isso é uma das coisas legais, assim, tornar muitas vezes um conteúdo complexo, mais divertido, mais simples. Sim. Tem coisas que tem que ser sérias, você tem que seguir, tem que dar bronca, mas tem horas também que você pode afrouxar a corda, não, vamos fazer uma brincadeira, engajar o pessoal, né? E Uhum, trazer uhum. isso. Isso daí que você está falando, Daniel, é justamente o que é ligado ao profissional que está dando aula e que tem uma base prática do dia a dia. Isso. Porque você consegue trazer uma situação, por exemplo, de uma obra, Sim. né, e contar alguma coisa que acontece para você caso real. complementar, para você complementar, Sim, né, verdade. complementar uma teoria que você está dando, né? Sim. E às vezes, você vê como é que vai amarrando as coisas. Às vezes, aquilo que o Walter falou, o aluno vai fazer uma visita na obra, ele viu aquilo lá, e ele falou, mas pera um pouquinho, o professor contou isso daí através de uma história, né? Sim, De uma história, sim, isso, aquilo sim. que não é história, é uma realidade. E ele viu acontecer no dia que ele foi visitar. Que legal. Então ele começa a complementar toda aquela. Então ele fala, poxa, estão me falando uma grande verdade. Você pega uma história, consolida e mostra, ó, Exatamente. isso aqui é realidade. né? Isso. Aí E você ele- aprende, né? E ele vai, então, às vezes, por exemplo, eu dei também muito aula na parte de materiais de construção, quando fazia os testes, né, preenchimento de corpo de prova, slump test e tal, Sim. e ele ia lá visitar e falou, professor, eu vi tal coisa, eu falei assim, sempre ensinava o seguinte, você observe, olhe, se ele estiver fazendo errado, não o corrija, porque você não está nessa posição Sim, ainda de sim, corrigir. sim, Você observe, você vai trazer isso aqui para dentro e vai comentar aqui dentro. sim. Olha, eu vi a pessoa estava fazendo errado diferente do que foi ensinado. Que legal. Aí você mostra, você está vendo como é que é importante você ter a teoria para que você aplique corretamente na prática. Não só é batendo cabeça, né? Exatamente. Isso acontece muito, assim. Eu acho que e é um pouco a relação de mestre e aprendiz do Uhum. professor, né? Uhum. Não o professor, o mestre é o dono da verdade, do conhecimento, mas alguém que tem o domínio
da prática e que tem experiência, passou por vários fracassos, digamos assim, né? E essa experiência é que conta. Isso não é conhecimento. Isso aí é experiência de vida. Aí que entra, acho que a figura de respeito do professor. Todo mundo deveria valorizar ou revalorizar, né? A gente talvez tenha perdido isso em algum momento. Mas eu acho importante que a gente tenha essa dinâmica mesmo, sabe? De entender e de valorizar, enfim. E para mim aqui é uma honra ter vocês falando sobre isso, assim. Para mim é muito importante. Queria saber um pouco mais ali da questão de empreendedorismo para arquitetos, engenheiros. A gente entra técnico na faculdade, né? E agora? E depois para ganhar dinheiro, o que você faz na faculdade? Quando você sai, né? Assim. Eu acho que isso é uma grande, vamos dizer, é uma grande lacuna que as universidades, as faculdades não desenvolvem vamos dizer, esse ponto que é o empreendedorismo da pessoa que ele está formando, né? Eu acho que ele consegue, ele não desenvolve aquilo lá, fala assim, olha, como que você pode montar um escritório, como você pode montar uma construtora, como você pode montar uma empreiteira, como você pode fazer, o que você tem que ter de correto, qual é a legislação que você deve seguir, né? Quais são as tributações que você tem que conhecer, pelo menos conhecer, e você tem que orientar o teu cliente também, né? Isso eu acho uma lacuna muito grande que não existe. A função comercial. A função Como comercial. você vende, né? Exatamente. Cria o desejo no cliente, enfim, ou solidifica aquela vontade dele ou aquela necessidade com um produto, assim, como valorizar na hora de receber, assim, sabe? Eu vejo como engenheiro civil na arquitetura hoje vocês têm umas ferramentas que o cliente quando vê aquilo lá, porque antigamente a gente pegava um papel, né, um projeto no papel e falava, isso aqui é a sua casa. Nossa, tá bonito, eu vou dormir aqui. Eu vou fazer a refeição aqui. Tá. Hoje não, hoje você tem uma ferramenta que você mostra aquela casa pronta, a pessoa andando dentro da casa. Então a pessoa fala, nossa, né? Encanta muito. É outra. Então, esse empreendedorismo que eu acho que é importante. Que você despertar no teu cliente a vontade de fazer alguma coisa e fazer do jeito que você projetou. Exato. Né? Convencer que a ideia é boa, né? Fazer do jeito vender que produto é mais fácil que vender ideia. Né? Eu tive um exemplo na minha vida profissional que eu nunca esqueço. Eu fiz uma casa para uma pessoa aqui de Jundiaí. A casa tinha 1.200 metros quadrados. Né? Ela tinha 12 níveis. Caramba! Era uma obra assim, Prédio, arquitetonicamente muito complexa, uma arquitetura espetacular, né? E a estrutura também, né? Muito bem feita. Só que quando eu comecei a administrar essa obra e comecei a frequentar a obra, eu percebi que tinha algumas coisas, falei, peraí, vamos parar tudo isso daqui. A arquitetura não está batendo com a estrutura não está batendo com a arquitetura. Então, qual que eu vou matar? O engenheiro fica mais fácil matar o quê? A arquitetura, né? É sempre assim, não é isso, né? Alguém vai ter que recalcular ou desenhar. Aí o arquiteto chega e fala assim, pô, esse engenheiro acabou com a minha obra, né? Acabou com o meu projeto. É sempre assim. Sim. E eu chamei o dono e falei assim, eu preciso conversar com o seu arquiteto. E ele falou, mas por quê? Porque não está batendo isso aqui. Aí ele conseguiu trazer o arquiteto de São Paulo, conseguiu trazer para a cidade onde a gente estava construindo. E eu mostrei, falei, como você contratou um projetista de estrutura, eu estou te chamando, o dono falou que foi isso, você contratou, é tudo de um escritório teu, então tá aqui, isso aqui não está batendo, isso aqui não está batendo, isso aqui não está batendo. Eu parei a obra. Por quê? Porque a tua arquitetura é tão bonita, é tão legal, que se eu for fazer a estrutura que se eu for fazer de acordo com a estrutura, eu vou matar a sua arquitetura. Ele falou assim para mim, poxa, eu tenho 30 anos de profissão, a primeira vez que eu vejo acontecer isso daí, alguém se preocupar com a arquitetura. Que bom. Aí ele pegou, levou tudo, teve que mudar toda a parte estrutural, adaptando para manter a ideia arquitetônica. Sim. Né? Então, eu acho que esse que é o que falta. Essa integração. Essa integração que falta para que
pessoa consiga montar um escritório, consiga ter toda essa visão, Sim. né? Essa visão profissional Vai muito aí. além, né? Óbvio que a gente tem. não vai sair na Eu faculdade não sei, formado na nisso. faculdade você tem alguma disciplina que... Então, na graduação, se o que aconteceu de um tempo para cá, porque o Brasil é um país empreendedor, né? Sim, por natureza. Não, Faz tempo, hein? não significa que isso é bom ou ruim, mas é um país empreendedor. E aí agora o MEC exige, né, que a gente coloque a disciplina de empreendedorismo, é uma das disciplinas do MEC. E aí, como eu estava conversando com vocês, né? Então, não é a prioridade. Ainda mais em arquitetura, que a gente é um curso generalista, e a gente tem que ensinar tanta coisa. A gente vai, né? Urbanismo, projeto, conforto, desenho, interiores e técnicas retrospectivas. É muito amplo. É generalista, E né? a gente só tem 3.600 horas de mínimo de curso, que as faculdades particulares, elas usam as 3.600 horas. Então, assim, é muito difícil encaixar. Então, o que eu faço, assim, mas eu acho que é muito do perfil do coordenador do curso, que como desenha o curso mesmo, né? Então, isso depende muito. Eu sou formada em gestão. Então, para mim, eu descobri que isso salvou minha vida, né? Eu consegui ter escritório, eu consegui ter ótimos empregos, consegui coordenar escritórios por causa disso, compatibilizar projetos muito bem, fazer tudo certinho por causa disso. Que não aprendi na faculdade, nem na Unicamp, que tinha, sei lá, quantas horas a gente teve de curso, 5.000, nem lembro. E, então, assim, o que eu coloquei na nossa matriz é uma disciplina de gerenciamento de escritório de arquitetura e uma disciplina de gerenciamento de obras, né? Mas isso tudo nem está na DCN como obrigatório do curso, né? Que eu acho que não deveria nem ser só para arquitetura. Todos os Não, cursos, todos qualquer os profissional Para liberal ser teria que ter. advogado, você tem que É. saber como tem escritório de advogado. Por isso que o MEC colocou, mas não, eu não vejo como disciplinas que são, né, que tem a sua profundidade que vai ajudar a ensinar. Se o que eu aconselho, que foi o que eu fiz quando eu me formei, você falou do Sebrae, logo que eu me formei, há 17 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi sair e fazer cursinho do Sebrae, cursinho básico, de fluxo de caixa, umas coisas muito simples, assim, que me ajudaram muito, né, aí que depois eu fui fazer pós-gestão na GV e tudo, mas primeiro eu fiz esses cursinhos básicos. Então, isso ajuda bastante. Tem muito escritório que não cresce porque não faz isso direito. Né? Exatamente. Não gerencia, Para os né, meus recurso. alunos lá, eu costumo dar oficina de precificação de projeto, né? De tudo isso. Como mas cobrar o projeto, É. né? Mas a gente, Exatamente. infelizmente, não dá para fazer muitos milagres na Esse graduação acho com que o tempo sempre que a gente foi o tem. X da nossa área, é exatamente a valorização do nosso trabalho. Exato. Tanto na área arquitetônica, ou na arquitetura, perdão, como na área de engenharia. Sim. Então, É serviço, né? você tem às vezes uma concorrência desleal, porque você desenvolve um trabalho, você gasta para desenvolver aquele trabalho, você sabe quanto custa, né? E aí você fala assim, mas tem um colega seu que faz por tanto. Então, você Aí a gente fica na entra mão, na né? precarização da profissão, que a gente debate muito lá no Conselho de Arquitetura, e é bem complexo. Aí é bem complexo. Aí a Porque, gente assim, entra em eu percebo, lugares muito mesmo no difíceis escritório, de assim, às vezes discutir. o cliente vem e fala assim, não, eu quero fazer um projeto com você. Quando é um cliente que já fez algum projeto com alguém, né, já teve alguns casos, assim, de falar assim, como que funciona o seu trabalho? Mostra, a gente faz assim, tal, bonitinho, tal. Mostra um projeto executivo de referência, o cara olha e fala assim, nossa, quanta informação. Fala assim, a gente faz isso, 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 isso. Você pega, sei lá, no projeto do cartório que a gente fez, deu 72 pranchas de projeto executivo de arquitetura. Então, desde projeto acústico, iluminação, um monte de informação. Aí ele olha e fala assim, nossa, tudo isso faz parte do projeto? Eu falei assim, tudo? Por isso que custa tanto. Ah, não, entendi. Agora ele tem uma referência visual do que é um projeto completo. E aí ele fala assim, nossa, mas isso todo arquiteto entrega? Eu falei assim, todo arquiteto deveria entregar. Aí Nem eu falo, sempre, né? Então, às vezes você acaba tendo que ensinar também no escritório, de certa forma, né? O ensino em si, ele não é restrito à universidade, ou o conhecimento não é restrito à sua área de profissão. Claro. Ele existe, como existe na natureza, tudo, na verdade. Né? Isso é importante, né? A gente entender isso. Mas empreender também não significa só ter um escritório, né? De Não, arquitetura ou uma não. construtora, na engenharia. Ele estava falando da marcenaria, de um aluno que montou uma marcenaria. Então, assim, eu tenho uma professora que na faculdade hoje que passou anos com empresa de revestimento. Então, assim, né? Eu acho que empreender dentro dessas áreas nossas é ilimitado, assim, né? O céu é o limite, você pode fazer o que você quiser. Então, por isso que eu falo, não é só uma questão do curso de arquitetura ou da engenharia ou dos técnicos, né? Vai muito além, né? Isso é uma coisa também que eu queria perguntar para vocês, que assim, o arquiteto, o engenheiro, são duas áreas, duas profissões mãe, digamos assim. Né? Dentro dela existem várias profissões e várias especializações e vários tipos de atuação.
a gente, como arquiteto, pode desenhar microchip de computador, se você se especializar nisso. Você pode fazer aprovação na prefeitura, você pode fazer consultoria Cenário de comercial. game. Uhum. Tem Como bastante que gente fazendo. isso é abordado na experiência de ensino de vocês? E aonde que eu acho que vocês acham que poderia complementar em mostrar para o aluno todo o leque de possíveis atuações que ele pode ter como engenheiro ou arquiteto? Você trabalha com laudo, por exemplo. A faculdade se ensina que o engenheiro pode trabalhar com laudo? Como que funciona Não, esse tipo de não. coisa? Eu que eu me lembre, quando eu fiz faculdade, nunca ninguém abordou isso daí, né? Eh, Quando eu dei aula no técnico, eu cheguei a abordar durante, vamos dizer, praticamente os últimos 20 anos de trabalho no ensino técnico, eu sempre abordei isso daí, né? Porque eu sempre mostrei, eh, pelo menos aquilo que é possível, né? Eu falei assim, olha, se você chegar num curso tanto de arquitetura, né, que eu sempre falo assim, se você vai seguir para o ramo da arquitetura ou para o ramo de engenharia, você tem uma gama muito grande, você tem um leque muito grande de trabalho. Mas eu sempre respeitei também o seguinte, tem muito aluno que vai fazer o curso técnico lá, vai fazer o curso técnico com o ensino médio, né, e que depois ele vai para a medicina, ele vai para a Sim, odontologia, sim. ele vai para o direito, Ele está experimentando ali, de certa ele forma. está experimentando aquilo lá. Aham. Né? Até porque ele é muito novo, né? ainda no técnico. Exatamente. Ele ainda não tem aquela formação do que ele quer ser. Sim. Mas eu falei assim, essa formação aqui, ela vale para duas coisas. Primeiro, a formação sua, como ser humano. Sim, sim. Né? Repertório. Como você vai encarar uma profissão. Porque você já tem uma base. Né? Você já tem uma base. Mesmo que você não siga para uma área de arquitetura, uma área de engenharia, você vai aproveitar isso daí. Até comentei com uma aluna, falou, professor, a minha meta é fazer medicina. Então, eu não sei. Eu falei assim, você vai usar o que você aprendeu aqui. Ela falou, mas como que eu vou usar? E ela hoje está fazendo USP, medicina na USP. Legal. Ela está, acho que, no segundo ano. Sim, sim. Segundo ou terceiro ano. É segundo ano de medicina. Eu falei assim, quando a gente ensina hidráulica, tá? Você vai ver hidráulica na hora que você for ver os fluidos do corpo humano. Sim. Né? Pressão. Quando você ensina elétrica, você vai ver isso daí na hora que você estiver estudando a parte neurológica. Né? Quando a gente fala aqui de pressão, você vai ver que pressão é a mesma coisa que vai estar lá quando você estudar na medicina. Então, muitas coisas que você vai ter aqui, na hora, você vai ter essa analogia, né, Você vai entre fazer o paralelo, uma né? e outra. Ou seja, você não perdeu o curso. Exato. Você ganhou. Sim. Então, e também você vai ter uma gama muito grande. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, engenharia, você pode ir para a área de orçamento, a área de desenho, você pode ir para a área de obra, de fiscalização. Eu até falei assim, comentei assim, eu tenho colegas que trabalham na área de seguros. Legal. Né? São engenheiros e arquitetos que trabalham na área de seguro. Né? Para dar respaldo para a seguradora, exatamente, fazer análise. São funcionários. Por Legal. exemplo, eu tenho um colega, já que até aposentou também, e sempre, ele nunca, vamos dizer, ele nunca assim, fez um projeto. Mas, por exemplo, ele conhecia de projeto, porque ele chegou a trabalhar em obra, mas ele ficou praticamente a vida inteira dentro de uma seguradora, onde ele ia avaliar as empresas, hospitais, teatros, indústrias, tudo, qual era o perfil de seguro daquela indústria. E ele tinha que conhecer, tinha que dar todos os parâmetros de engenharia e de arquitetura. Olha, essa ventilação não é suficiente. Sim. Né? Essa exaustão não é adequada. Então, então é uma gama muito grande, como você disse. Eu acho que é empobrecer um pouco, né, Walter? A gente achar que vai fazer casa para rico, ou vai sair fazendo museu, ou vai sair fazendo... esses prédios. E, na verdade, sai fazendo banheiro, né? Primeira coisa, reforma de banheiro, né? Bastante. De graça ainda, se for a tia. Mas na área de design interiores, que eu vejo assim,
a gama é grande também de trabalho, né? E agora eu lembrei de uma ex-aluna que hoje ela é dona da Decorata, que vende toda a decoração interna. É cortina, tapete, almofada, papel de parede, né? Então, Parte é, final de acabamento é, mesmo, né? Acessórios. Tudo. então, hoje ela é empresária, Legal, né? né? Tanto a mãe e a filha foram Sim. alunas de design, Olha, então abriram a Decorata. Então, assim, a gente vê alguns alunos assim nesse mercado e outras que são gerentes de lojas de estofados. Tem uma que está na Estoque Brasil. É, então, tem assim um ramo muito grande de trabalho. A maioria das lojas de modulados, muitos são tem sim. ex-alunos, né, de design. Na Todeskine, por exemplo, recentemente, a aluna que se formou, acho que no ano passado, acho que formou no ano passado, antes dela terminar o curso, ela já foi contratada pela Todeskine. Que legal. Ela é talentosíssima também, Sim, né? Tanto é que ela está lá como projetista, interessante. né? Então você vê assim que a área de atuação dos alunos é bem vasta. É bem diversificada, né? É, Isso é um negócio que é legal de a gente comentar, porque às vezes quem é mais novo que vai entrar na faculdade ou vai fazer um curso técnico, o que faz um arquiteto, o que faz um engenheiro? Assim, dá para fazer um monte de coisa. um monte. Nossa, na área de arquitetura você vê um monte de coisa, né? Exato. Uma grande área, de fato. Hoje os grandes administradores são profissionais de arquitetura e de engenharia. É isso mesmo. Mas os alunos eles entram na graduação com uma expectativa assim, geralmente voltada para isso, assim, para interiores ou para fazer casa de condomínio, igual você falou. Isso a expectativa é muito essa, assim. Uhum. Eu brinco com eles, pergunto por que você veio fazer aqui, aquela brincadeira de começo de curso, a gente tem uma aula Sim. inaugural que eu faço a coordenadora, com algumas professoras. Legal. E aí a gente pergunta, e a maioria hoje responde que foi parar na arquitetura porque joga The Sims. Minecraft. É isso que a gente mais Já ouve. constrói no mundo Pois virtual, é. né? Vai ser igual Então, fazendo assim, real. eu acho muito interessante. Eu vejo minha filha faz projetos lindos hoje no Roblox, né? Então, Que legal. tá lá, né? E é um Assim, exercício válido também, enfim, repertório, né? Então eu faço sempre questão de mostrar para eles, assim, no primeiro dia de aula, uma gama do que eles podem fazer, que aí já é muito grande, mas eu mostro meio ainda ilustrado, meio lúdico, Sim, né? sim. E lá no final do curso, nessa disciplina de gerenciamento de escritório, que é lá no final, eu faço questão de abrir a resolução nossa de arquitetura do Conselho de Arquitetura. Aí eu mostro aquela gama gigante, aquele documento enorme. Sim. Porque, né, inclusive laudo também, tem bastante arquiteto trabalhando com laudo hoje. Então, assim, a gente tem. São áreas Segurança do trabalho. tão grandes. E o que a gente tem visto em educação acontecer muito é mudar a educação em competência. Isso já é uma realidade, já está acontecendo. Não sei como isso vai se reestruturar nas graduações, mas já tem muito engenheiro fazendo administração, igual você falou. Então, as pessoas estão começando a contratar por competência, não só pela sua formação. Isso é ótimo. Então, isso vai abrir mais ainda o mercado, né? E eu digo assim, lá no escritório a gente tem a Ayala, né, da Anchieta, o Léo da Unip e a Mário da Anchieta, assim. E eu escolhi eles em detrimento de universidades, por exemplo, Unicamp, USP, enfim, Unifesp não, Belas Artes, porque às vezes o cara também que vem dessa faculdade acha que ele já vem pronto, ele já, não, enfim. E além de às vezes vir gente, o cara vem na entrevista com a mãe na entrevista, eu falo assim, emprego, eu falo assim, enfim, não é possível. Já aconteceu algumas vezes isso, acho que 2 vezes, na verdade. E eu chamo o menino, fica esperando aqui, né? Peço pra mãe esperar lá. Eu falo assim, enfim, vou conversar com o menino. Mas isso também é um problema, né? Assim, a gente se limitar ao currículo da pessoa. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa, que ela é terapeuta, né? Trabalha com RH, enfim, sabe recrutar, ela vê o valor, ela vê a competência e ela sabe, não, isso aqui tem... Para essa função que você precisa, é esse tipo de pessoa, né? Você tem que ser alguém que é mais comercial, então tem que saber se comunicar bem. Não, é uma função mais técnica, tem que ir na obra fazer checklist, tem que ser um perfil meio chatão lá de ficar lá, né? Enfim, entender esses perfis também é importante, eu acho. Né? Tanto é que isso daqui é muito antigo. Como é que chama? Quando estavam construindo a Bandeirantes,
Camargo Correia. É. Camargo Correia estava Nossa, contratando engenheiros. E aí eles foram em Itatiba para pegar estudante de engenharia e levar para a obra. Né? Aí um professor falou assim, mas espera um pouquinho, Camargo Correia, né? Você vem pegar aluno aqui e tal, isso aqui, mas você não pega aluno na USP e tal? Ele falou assim, olha, se for para trabalhar em obra, né, para ver a obra, isso e aquilo, eu preciso pegar gente que é de faculdade assim de interior. Porque acho que não é o status se eu suficiente. pegar é aquilo que você falou, né? Que se eu pegar um aluno que vem de faculdade, que ela é essencialmente teórica, Sim. ele é capaz de colocar o morro em cima do trator e não o trator em cima do morro. É o exemplo que ele deu. O exemplo que ele deu eu achei bacana. Sim, porque ele falou assim, é aquilo que você falou, eu não estou vendo a faculdade, eu estou vendo o perfil da pessoa. Né? Eu não estou vendo o nome da instituição, eu estou vendo o perfil. E tem muito, infelizmente, a gente vê que tem muita empresa que contrata pelo nome da instituição e não pelo perfil do profissional. E você sabe que eu falo para meus alunos, né? Eu falo, eu fiz Unicamp, mas eu não sou melhor que vocês. A diferença, talvez, é que eu saiba fazer prova melhor. Eu estude melhor, decore coisas melhor. Passei num vestibular, era 40 por vaga na minha época. É isso, não é? Super concorrido, né? E a Unicamp, quando abriu, eu falo para eles também, não tinha nada lá, não tinha nem maquetaria, não tinha nada, assim, sabe? Então... Era um deserto. Não tem a ver. Eu lembro muito de contratar, quando eu coordenava um escritório lá em São Paulo, eu lembro de ter contratado uma pessoa, que inclusive virou meu sócio depois, hoje ele era designer, na época, hoje ele é um super arquiteto aqui de Jundiaí, o Paulo Capel. E assim, eu lembro que ele bateu na porta do escritório e deixou o currículo na minha mão, assim. Ele falou, nossa, eu conheço o escritório, eu queria muito trabalhar com vocês e tal. E aí eu chamei ele. Eu lembro que eu recebia, ela na época era cato, né? Muito cato. Sim. Eu lembro que eu recebia 50, 60 currículos, cada vaga que eu abria. E aí eu não olhava nome de faculdade também. Mas eu olhava se estava diagramado, sabe? Sim. Quando vinha no Word, assim, eu já nem olhava. Porque arquitetura, né? Então, assim, eu fazia muito uma seleção assim. E aí eu percebi, e me chamou muita atenção dele dessa proatividade, sabe? De bater na porta. Quando que isso acontece hoje em dia, né? É engraçado. O Léo, que trabalha no escritório, também foi assim, né? Eu falo pra ele que quando ele veio procurar, né, para trabalhar com a gente, né, ele primeiro mandou uma mensagem no Instagram, elogiando o escritório, tal, né? Aí todas essas fotos que eu postava, ele curtia, né? Aí ele mandou, não, então posso conversar com vocês, tem interesse e tal, né? Aí a gente tinha aberto a vaga, né? Ele nem falou que estava interessado, né? Aí, não, vocês estão contratando? Posso mandar a vaga? Então, assim, ele foi muito mais para conversar e para chegar, né, entender a necessidade. E aí, na entrevista mesmo, você vai entendendo o perfil e tal. Às vezes não é o perfil, tudo bem, mas de você ir lá bater na porta, né? Eu também, quando eu saí da Unicamp, eu fui bater na porta do Calegari, que fica aqui embaixo. Falei assim, ó, Calegari, você posso trabalhar? Ele falou assim, você quer trabalhar, eu pago R$600 por mês. Já tinha formado. Eu falei assim, vamos embora, tô precisando de trabalho, né? Dinheiro depois é uma consequência, né? E foi mais ou menos essa mesma situação, assim, né? De você engajar e ter tesão pela profissão, assim, sabe? De se apaixonar pela profissão, né? Acho que isso que é legal, né? Isso é verdade. Tendo essa paixão, você consegue fazer as coisas mais fácil, né? Então, as coisas fluem. Ela flui mais. Você aguenta mais a resistência ali pra fazer aquilo que você gosta, então, né? assim... É o que a gente faz o dia inteiro, né, É que eu brinco assim com os alunos, né? Eu não trabalho, é minha diversão. Meu hobby. Né? Então, a gente tem que encarar isso, né? Que não seja um trabalho. Levar leve, né? Então, assim, é que às vezes, como eu lido também com gente, né? Muita gente, né? Muita gente. E condomínio, provando caso em condomínio. Em condomínio de alto padrão, fala com empresários, juízes, delegados, sabe? Essas coisas assim. Então, lidar com essas pessoas também é meio difícil. Né? Sim. A dinâmica é puxada, né? E ao mesmo tempo tem que lidar com um pedreiro, né? Com o peãozão lá. Viu? Não é assim que você pode fazer, assim, assado. Eu brinco que a gente tinha que ter psicologia. Tinha que ter disciplina de psicologia também na faculdade de arquitetura. Porque... Mas assim, durante as minhas obras, as visitas às obras, né? Primeiro eu tento conquistar sempre os pedreiros. Porque é o cara que põe a mão na massa, sabe o que dá, o que não dá.
Ele sabe que algumas coisas vai ficar erradas lá na frente, porque não está seguindo o projeto, né? E eu pego no pé dos pedreiros, né? Primeira coisa que eu chego na obra, assim, viu? Cadê o projeto aí? Vamos ver aí, chegou com o mestre, né? Vamos dar uma olhada aí no projeto. Aí vou lá, olho o projeto, vamos medir alguns recuos aqui. É aí que eu pego, né? Os erros são os recuos. Muitas vezes tem aquela mania de invadir recuos, Sim, né? sim. Dentro do condomínio. Essa é a importância do arquiteto estar na obra, né? Então, isso que eu falo sempre, né? 5 centímetros faz um estrago, né? Putz. Então, e agora, recentemente, o que aconteceu numa obra? Como o terreno era grande, 50 metros de comprimento, um topógrafo errou um ponto da Da divisa. divisa Hum, e invadiu 60 centímetros o vizinho. Nossa. Só que quando eu estava fiscalizando, eu não vou medir o terreno. Sim, sim, sim. Eu meço os recuos. Os recuos estavam certos. Só que os recuos estavam certos onde estava a casa. Só que o problema estava no fundo da casa. Entendi. Na divisa de fundo. Na divisa de fundo, só que na lateral. Entendi. Invadiu 60 centímetros. Só que, para mim, como não tinha nenhuma construção de referência, eu não vou medir recuo lá. Eu não Sim, vou sim, medir o sim. fundo. O perímetro, certo? Né? Quem que descobriu? Foi o topógrafo vizinho que iniciou a obra. Depois que eu tinha feito o muro. Tudo. E o Nossa cara senhora, morando que já. estrago. Né? E o É. cara morando. Isso dá Então, uma briga, né? dá uma briga, né? Esse, visualmente, foi... Né? Tanto é que agora está reformando lá. Sim. E agora um outro invadiu o bloco. Então, em vez de ele construir um muro No da terreno divisa dele. dele para dentro, entendeu? Não, fez da divisa para o vizinho. Fez um muro no terreno do O vizinho. vizinho ganhou um muro de graça. E agora tá essa briga por 20 centímetros. Agora eu lembrei do Tim Maia que fez no terreno do vizinho. Você viu? Mas ainda se fizesse no vizinho, você só troca a matrícula, tá tudo certo. Mas, Mais fácil, né? mas tem uma Não, sim, história, sim. tem uma história assim É. que aconteceu que um outro professor contou. É. Que o cara construiu no terreno vizinho. É. Não construiu no terreno dele. Nossa. Não construiu no terreno do vizinho. Só que o terreno do vizinho, ele era um pouquinho mais largo. E era um terreno de, acho que 11 metros. E o dele era 10, se eu não me engano. Era 1 metro de diferença, né? Sim. Só que ele construiu nesse terreno do vizinho. É. Aí, depois da casa quase pronta, ele descobriu que estava construindo no terreno do vizinho. Nossa senhora. Só que o vizinho falou assim, não quero trocar. Eu quero esse terreno. Meu, Perdeu a casa. perdeu a casa. Sabe onde foi isso aí? Perto do cemitério dos IPs. Verdade. Ah, é? Foi aqui em Jundiaí, olha só. Perto do cemitério dos Eu não IPs. sei, eu não sei. Eu só sei que o professor contou essa Aquele história. bairro que fica ali do lado do cemitério dos IPs. Então, Olha o cara só. perdeu a casa e teve que construir a Um casa erro dele crasso. novamente. Do E ó, lado. amarrando lado. em educação, né, ensino. Isso a gente não ensina na faculdade. É, Isso aí você vai aprender no estágio Vai aprender com o mesmo, Zé lá aprendendo, na obra. né, indo acompanhar a obra acompanhando junto, obra, porque não né? tem Então tem essas jeito. coisas assim é bem complicadas durante a obra. Bom, muito bem, gente. Obrigado. Acho que ainda pra gente conversar bastante, ainda para Valeu. trocar bastante experiência, ideia ali. Agradeço imensamente a todos vocês estarem aqui. Para mim foi uma Eu que uma agradeço. delícia aqui bater papo, conversar, enfim, né? E vamos ficar para os próximos episódios aí, tem bastante coisa para a gente trabalhar, Sim. brincar na arquitetura ali. Sim, com certeza. Obrigado por vocês terem Obrigado pelo vindo. convite. Eu Eu agradeço que o agradeço o convite, viu? convite também. Valeu, Também, obrigado, gente. obrigada. Muito Muito Valeu, legal. galerinha, até mais. Muito bom. Tudo de bom.